Olá a todos, meu nome é Antônio Pitaguari, sou autor do blog Autonomia em Saúde e hoje eu quero falar para você que está interessado em conhecer as causas das doenças. Nós vivemos uma época em que o processo de educação em saúde ainda precisa melhorar muito. Segundo o Fórum Econômico Mundial de 2011, nós vivemos uma epidemia de doenças crônicas e degenerativas. E de tudo que eu tenho estudado, tenho plena convicção de que os ajustes a um estilo de vida, a gente tem toda a condição de organizar, de melhorar, de desenvolver um processo de saúde pessoal a fim de ter uma vida plena. Então nós organizamos aqui nossa apresentação em contexto atual, problemas de saúde, causas e mecanismos das doenças. Em primeiro lugar, para a gente falar do contexto, é importante a gente lembrar aí o nosso processo social, o capitalismo muito centrado na propriedade e no interesse pessoal. Então vamos ver aí como efeito, como reflexo, uma indústria muito complexa. Vamos começar pela agricultura, por exemplo. A agricultura com os agrotóxicos, com os organismos geneticamente modificados, muito problema. Em segundo lugar, a indústria alimentícia, que em vez de alimentos, promove e desenvolve produtos para criar dependência e poder aumentar o lucro. Em terceiro lugar, a indústria farmacêutica, talvez a mais questionável de todas. Então, por outro lado, no contexto da ciência e do conhecimento, a gente vive um processo de reducionismo, onde se desenvolveu um especialismo excessivo. Os médicos hoje não interagem mais diretamente com o paciente, olhar os olhos, olhar a boca, olhar a língua, tocar os pulsos, muita informação vital que poderia ser de extrema importância para ajudar a pessoa. Os movimentos, os reflexos, isso quase não existe mais. Então, para a gente sintetizar aí a nossa questão do momento atual, do contexto que a gente está vivendo, eu quero citar alguns artigos. Em primeiro lugar, a informação que eu estou lembrando aqui é o processo do paradoxo americano. Então, o povo com maior gastos em termos de saúde, o povo mais medicalizado, é o povo mais doente entre os países do primeiro mundo. Estranho, né? Em segundo lugar, um outro tema que é muito interessante, que sempre que a gente fala gera muita polêmica e muito debate, é o processo da mamografia. E esses dias eu estive lendo um artigo denominado "Mamografia faz mal e deve ser abandonada". Um artigo publicado no Journal Royal Society of Medicine, um periódico muito conceituado americano. Foi escrito por Peter Gott, publicado agora em 2015, e principal fator para a gente argumentar a força desse artigo é que ele é resultado de um trabalho da base Cochrane, ou seja, uma revisão sistemática, que se estudou diversos outros artigos ao longo de vários anos. Então vale a pena a gente consultar. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde também parece que alterou as orientações. Apenas mulheres com mais de 50 anos e a cada 2 anos. Por quê? Para cada pessoa que ajuda, prejudica outras 10. Né? No Brasil também vale a pena a gente ver no YouTube aí, doutora Lúcia Kerr, K-E-R-R, que ela tem também uma abordagem bastante interessante aí que a gente precisa conhecer sobre mamografia. Um outro texto que eu gostaria de citar foi publicado numa revista americana muito conceituada em termos de saúde, que é Life Extension. Se não me engano, foi na edição de 2004, março de 2004. Um trabalho também de um grupo de colaboradores, de um grupo de pesquisadores, sob a coordenação do Gary Null. Né? E eles fizeram um levantamento muito importante sobre os processos iatrogênicos, ou processos de males causados pela medicina no século XX. Eles olharam e ressaltaram também que apenas um pequeno percentual de erros médicos fica registrado. Na verdade, todo o sistema previne o registro de erros.
E os resultados que eles alcançaram são muito impressionantes. Em 2001, não é, a medicina é a primeira causa-morte nos Estados Unidos, com um total de 780 mil mortes. Em segundo lugar, doenças cardiovasculares, total de 690 mil mortes. E em terceiro lugar, o câncer, com 550 mil mortes no ano de 2001. Então vejam aí que é muito importante a gente estar atento, né? É claro que a medicina para problemas agudos ela é muito eficiente. O problema da medicina é com a causa das doenças crônicas, que a grande maioria é desconhecida. Em outro artigo também que eu li recentemente, Green Med Info, é um site muito interessante, Formação da Medicina Verde, onde eles abordam lá, quanto mais nada a medicina fizer, melhor. Então, esse é um ponto a ser considerado aí no contexto atual para a gente se situar em termos de compreender as causas das doenças. Em segundo lugar, a gente vai ver a questão dos problemas. Eu quero começar dizendo o seguinte: nenhuma doença é deficiência de fármaco. Ou seja, você não fica doente porque está faltando alguma química sintética no seu sistema. Não é por aí. As doenças só vêm aumentando. Eu vi outro dia aí 12.800 doenças, sendo mais de 1.000 doenças de pele, mais de 300 doenças psiquiátricas. Isso não tem sentido. Eu lembro alguns médicos que eu consultei no ano passado, sabe, gordos. Eu lembro de um amigo árabe dizendo, o homem que não consegue dominar a barriga, não domina nada. Então é muito importante a gente pensar que, será que existem tratamentos diferenciados para cada problema de saúde? Não temos um denominador comum? Veja, quando você melhora um problema, você tende a melhorar outros. Então daí a gente consegue fazer a ponte aí para o nosso próximo item, que são as causas das doenças. O leque de causas de doenças é muito amplo, desde processo biológico, processo psicológico, processo social, ambiental e certamente processos espirituais. Mas eu quero abordar aqui, em primeiro lugar, o processo mais primário, mais rústico, mais objetivo, que é o processo biológico. Então vamos ver Hipócrates. Hipócrates, ele dizia, toda doença começa no intestino. Para os gregos, o sistema digestório era como se fosse um animal independente, né? Vamos ver o seguinte, a gente absorve, a gente assimila, a gente come boca, esôfago, processa no estômago, mas só no intestino delgado é quando o corpo vai assimilar essas propriedades, essa energia. E existe uma barreira para não deixar bactéria, vírus, elementos estranhos entrarem. Com esse processo convencional dessa alimentação industrializada que a gente está vivendo, acaba que passa aquilo que não devia. Isso é o que se chama de síndrome do intestino permeável. Acaba entrando para a circulação o que não deve. Um principal elemento aí que a gente precisa citar é o glúten. O glúten, depois de processado no estômago, ainda fica uma proteína muito grande. E esse processo lesa e fura as vilosidades muito sensíveis do intestino e acaba entrando na circulação. Isso gera doença celíaca. Sim, mas muitas vezes o intestino consegue se recuperar daquele problema, mas o glúten passou e vai gerar o que é chamado de sensibilidade ao glúten não celíaca. Não gera problema no intestino, mas pode gerar problema em qualquer outra parte do corpo e principalmente na cabeça. Então a gente precisa estar atento aí e conhecer esse modelo. Eu lembro que na nossa aula anterior eu falei aqui sobre uma estratégia para a gente poder superar os problemas e recuperar a saúde. Então, em primeiro lugar, eu falei de um modelo. O que a gente está fazendo aqui hoje é abordar esse modelo. Um modelo para a gente entender, né, as regras que regem o processo da saúde biológica. E que, se não são atendidas,
certamente vai gerar problema. Então, não adianta manipular o sintoma, gerir o sintoma. Nós precisamos conhecer e eliminar a causa, porque sem resolver a causa, não tem como o organismo se recuperar. Em segundo lugar, a gente falou do processo de metas. Se você não tem uma meta clara, aonde você vai chegar? Qualquer lugar que você chegar serve. E em terceiro lugar, eu falei da determinação. Também a gente pode associar que sem determinação não há algo que possa ser alcançado. Qualquer coisa que você alcança, você precisa de determinação. Então, em seguida, processo das causas, eu queria falar do mecanismo da doença. O denominador comum que eu estava falando, então, é o processo celular. Todo órgão é composto por células. Então, dependendo da individualidade bioquímica de cada pessoa, a gente vai ter a possibilidade de um problema diferente, né? Os problemas genéticos são muito menores, em torno de 5%. Os problemas epigenéticos, ou seja, aqueles causados pelo estilo de vida, somam em torno de 95% dos problemas de doenças. Então aqui a gente vai ter como as células adoecem. Em primeiro lugar, o processo de assimilação. A assimilação, ela é fundamental. A energia, a alimentação que vai se transformar em energia, que vai se transformar em você. Então, a assimilação de coisas boas, saúde. A assimilação de algo inadequado, o problema da doença. Na medida em que você está assimilando recorrentemente alimentos inadequados, isso vai gerar o seu metabolismo. Nós vamos ter aqui a síndrome metabólica. Talvez a mãe de todas as doenças. Síndrome metabólica é o desequilíbrio hormonal. Esse desequilíbrio hormonal se inicia principalmente com excesso de glicose. Você come carboidrato ruim, excesso de pão, massa, batata, açúcar. Isso gera um pico de glicose, vai pedir um pico de insulina para equilibrar essa glicose. Na medida em que equilibrou, isso cai rapidamente, você sente vontade, precisa de mais outro pico de glicose, vai comer mais bolo, açúcar, café e pronto. Nós vivemos nesse roller coaster. Então, o processo da saúde, você precisa de manter glicose e insulina baixo e não alto. Então, isso daí é síndrome metabólica, que é a mãe de todas as doenças, problemas como diabetes, obesidade, problema de pressão alta, né? Isso vai gerar aterosclerose, vai promover processo de doença cardiovascular, AVC, tudo derivado do desequilíbrio na alimentação. E por fim, depois do metabolismo alterado, nós vamos alterar o processo hormonal, onde a gente tem o hipotálamo, a hipófise ou pituitária, a adrenal e a tireoide. Então o que a gente vai ver? Não é? O organismo estressado com algum problema de doença, algum problema de desequilíbrio, vai promover cortisol, adrenalina demais, e isso vai diminuir o trabalho, vai diminuir o fluxo de energia para a tireoide. Então não adianta tratar a tireoide sem tratar primeiro a adrenal. Então vejam, isso é muito importante para a gente entender, né, a lógica da doença e para a gente poder então fazer as ações necessárias para recuperar a saúde celular. Em primeiro lugar, a nutrição adequada, nutrir a célula. Nutrir a célula nem de mais e nem de menos. Veja, cada pessoa é diferente, cada momento é momento e em cada momento é necessário uma indicação. Às vezes, o jejum é fundamental. Às vezes, o jejum é fundamental, porque o alimento pode alimentar a doença. Então, às vezes, fazer jejum é muito importante. Oxigenação. Oxigenar também na medida certa. Oxigênio em excesso pesa muito o fluxo sanguíneo e não chega nas extremidades. Então, o oxigênio também na medida certa. E, por fim, o processo de desintoxicação. Eliminar, identificar os elementos de intoxicação e eliminar essa intoxicação para poder desintoxicar o organismo. Pessoal, era isso que eu tinha para hoje. Nos próximos vídeos eu vou querer abordar as bases do programa de autonomia em saúde que a gente está desenvolvendo. Eu peço também, quem puder, quem tiver interesse, deixar o comentário, deixar suas sugestões aí embaixo no vídeo. E por fim,
a importância de o convite para você visitar o blog autonomiaemsaude.net.br. Agradeço imenso a atenção, um grande abraço, vamos em frente, valeu!